Capítulo 87. Foi realmente resolvido? Perguntou Elizabeth, incrédula. Klein sorriu e assentiu casualmente. Sim, não foi muito difícil. Essa última parte é mentira, ele acrescentou interiormente. Talvez fosse o fato de Klein ter ficado calmo e racional o tempo todo, ou talvez ele fosse sua única esperança. De qualquer maneira, Elizabeth não duvidava mais dele. Ela deu um tapinha no peito e soltou um suspiro de alívio. Obrigada. Você é realmente um cavalheiro de confiança. Eu estava com bastante medo agora há pouco. Como está Selena? Ela está bem? Ela pode permanecer inconsciente pelos próximos minutos, mas está completamente bem agora. 2 a 3 dias de fraqueza são esperados. De repente, Klein ficou com uma expressão severa no rosto e perguntou: quem ensinou a ela sobre misticismo? Ele não contou sobre os tabus básicos? Elizabeth se endireitou um pouco, como uma aluna que havia acabado de ser repreendida por seu professor. Ela pensou por um momento antes de dizer: Selena mencionou uma vez que seu professor é Hannas Vincent. Ela o conheceu há 1 ano no clube de divinação, na rua House. Hannas Vincent, aparentemente, não parecia ensinar nada suspeito sobre divinação de espelhos mágicos, mas estava secretamente ensinando divinação sombria. Se soubesse disso, teria relatado ao capitão e o abordado antes. Klein sentiu algum arrependimento ao perguntar com uma voz profunda. Também foi ele quem ensinou a divinação de espelho mágico para Selena? Klein ficou com um sentimento persistente de medo, porque esse assunto quase afetou sua irmã, Melissa. Elizabeth assentiu com cautela. Sim, mas Selena tentou divinar com o espelho mágico algumas vezes sem sucesso. Hoje ela me disse que tinha dado uma espiada nos encantamentos secretos de seu professor e que não haveria problemas. Ela era basicamente uma especialista em cortejar a morte. Klein massageou suas têmporas para aliviar sua dor de cabeça. Você ainda se lembra dos encantamentos que ela recitou? Bem, embora Hannas Vincent não tenha transmitido voluntariamente o conhecimento perigoso a Selena, é óbvio que ele estava fazendo experiências para estender um convite a uma entidade misteriosa e desconhecida. Isso se tornaria um problema mais cedo ou mais tarde, e precisa ser resolvido rapidamente antes que piore e se torne um problema para outra pessoa. Lembro de uma parte, disse Elizabeth. Como você sabe, só fui exposta a Hermes recentemente. Tudo o que me lembro é que ela usou os termos girar, espírito, criador e graça. Criador? O verdadeiro criador? Muitos entusiastas do misticismo oculto acreditam nesta entidade antiga reverenciada por muitas organizações secretas. Sim, uma entidade que apareceu há 1000 anos atrás durante os estágios iniciais da Quinta Época. Klein assentiu em meio a seu pensamento e disse: lembre-se de perguntar a Selena sobre todo o encantamento depois que ela acordar, e encontre uma oportunidade para me contar. Tudo bem, respondeu Elizabeth sem reservas. Mas ela imediatamente perguntou, sentindo-se um pouco confusa. Senhor Moretti, por que você mesmo não pergunta a ela? Não quero que Melissa saiba que gosto de misticismo. Você pode me ajudar a manter isso em segredo? Klein perguntou de volta. Elizabeth mordeu os lábios, seus olhos brilhando. Não tem problema. Melissa gosta mais de máquinas do que de mistérios. Ela prefere lógica ao oculto. Klein colocou o chapéu na frente do peito e curvou-se gentilmente. Obrigado pela sua compreensão. Quanto a Selena, você sabe que ela não é alguém que possa manter um segredo. Uma descrição mais precisa é que ela gosta de compartilhar segredos com outras pessoas, concordou Elizabeth. Klein colocou o chapéu e pensou por um momento antes de dizer: não se esqueça de explicar a Selena, depois que acordar,
que ela de repente desmaiou e quebrou o espelho. Acho que ela não se lembrará de nada a partir do momento em que começou a divinação de espelho mágico. Ao ver Elizabeth concordar, ele fez uma expressão severa mais uma vez e disse: lembre-se, sejam divinações ou outros rituais de misticismo, não ore a outras entidades além das 7 divindades ortodoxas. Você deve imediatamente queimar esses tipos de encantamentos e ficar bem longe de quem distribui tal material. Se eu não tivesse percebido isso a tempo, Selena teria se transformado em um monstro ou espírito maligno em 10 minutos, e todos aqui teriam sido mortos, inclusive eu. Pensando na Selena fria no espelho, Elizabeth não teve dúvidas sobre o que Klein havia acabado de dizer. Ela suspirou com um medo residual e disse: eu entendo e não vou esquecer. Também vou ficar de olho em Selena. Tudo bem, vá e cuide de Selena. Klein levantou a bengala preta e caminhou em direção à escada. Enquanto caminhava, seus olhos ficaram mais escuros. Ele pegou um único centavo com a mão direita e o jogou no ar. Selena está bem agora. Selena está bem agora. Reticências. Klein repetiu rapidamente a descrição e então pegou a moeda no ar, e viu o rosto de George III voltado para cima. Isso não era uma simplificação da radiestesia espiritual. Na verdade, era uma simplificação da divinação dos sonhos. Naquele momento, Klein havia entrado em um estado forçado de sono com a ajuda da cogitação, a fim de fazer um tour pelo mundo espiritual. A cara e a coroa da moeda eram uma manifestação simbólica. Cara representava afirmação, enquanto coroa indicava discordância. Ótimo, está tudo bem agora. Klein alegremente girou a moeda de bronze com os dedos. Isso era uma simplificação que apenas um vidente poderia realizar. Reticências. Elizabeth estava observando as costas de Klein e viu a moeda voando antes que ele a pegasse. Somente quando Klein desapareceu escada abaixo que ela se virou para entrar no quarto. Vendo Selena dormindo no chão com pedaços quebrados do espelho ao seu lado, ela prendeu a respiração e entrou no quarto na ponta dos pés enquanto olhava para os fragmentos do espelho. Ela confirmou que a Selena maligna não estava mais presente. Em vez disso, os fragmentos refletiam o teto. Ufa! Agora completamente tranquila, Elizabeth deu um longo suspiro de alívio. Mas, apesar de seus esforços, ela não conseguiu mover Selena para a cama. Em vez disso, a cutucou até que acordasse. Elizabeth, o que aconteceu comigo? Eu fiquei bêbada? Perguntou Selena fracamente, o brilho em seus olhos se tornando consideravelmente opaco enquanto tinha um olhar confuso. Elizabeth pensou por um momento e respondeu em um tom sério. Não, Selena, algo aconteceu com você. Sua divinação de espelho mágico convidou uma entidade maligna. É mesmo? Selena fracamente conseguiu subir na cama com a ajuda de Elizabeth. Esfregando as têmporas, ela explicou. Tudo o que lembro é que comecei a divinação de espelho mágico. Elizabeth explicou com uma meia-verdade. Você era uma pessoa completamente diferente durante o ritual. Ah, você, no espelho era completamente diferente de você na vida real. Eu estava com muito medo. Usando a desculpa de lhe dar uma surpresa, eu te trouxe até o quarto antes de pegar seu espelho e quebrá-lo no tapete. Depois disso, você desmaiou. Mas bendita seja a deusa, você está bem agora. E, eu não lembro de nada disso, murmurou Selena, com o rosto pálido. Quanto mais Selena tentava se lembrar, mais vazia ficava sua mente e mais medo ela sentia. Inconscientemente, ela olhou para a escrivaninha e notou que a organização de seus itens de misticismo estava claramente diferente. Mas o que exatamente foi que aconteceu? Selena tentou se lembrar,
mas a única coisa que vinha à mente era a imagem de um homem de terno e chapéu preto. Ele não era forte nem alto, mas tinha costas retas. Selena, disse Elizabeth com seriedade, conheci um especialista em misticismo quando fui ao mercado subterrâneo comprar o amuleto. Ele disse que não devemos orar a nenhuma outra entidade além das 7 divindades ortodoxas. Caso contrário, é um convite certo ao desastre. Me prometa, não tente mais isso. Eu nem sabia se fazendo aquilo poderia realmente salvá-la. Selena estava bastante assustada. Assentindo atordoada, ela concordou. Não, eu nunca mais vou tentar isso de novo. E o que exatamente significa os encantamentos que você usou? Se eu tiver outra chance de encontrar o especialista em misticismo novamente, perguntarei a ele por você, perguntou Elizabeth, fingindo indiferença. Esfregando suas têmporas, ela respondeu: Espírito que revolve este mundo, a graça do verdadeiro Criador, os olhos que olham para o destino. Reticências. Tap, tap, tap. Klein alisou os vincos e limpou a poeira de suas roupas enquanto descia as escadas. Depois disso, tirou o chapéu e voltou lentamente para a longa mesa de jantar. Onde você foi? Já faz quase 10 minutos, perguntou o irmão de Selena, Chris, enquanto cruzava as mãos. Klein sorriu e respondeu: ao banheiro, depois subi para me familiarizar com as damas. Agradeço sua honestidade, elogiou Chris rindo. Ele tinha o cabelo ruivo e a constituição pequena comum em sua família. Ele usava óculos de armação dourada e tinha personalidade forte. Ele era um advogado excepcional. Você não diria isso se soubesse que deixei sua irmã inconsciente no andar de cima, Klein respondeu humildemente. Estávamos apenas envolvidos em discussões acadêmicas. Na área do misticismo, ele pendurou seu chapéu e voltou ao seu lugar. Recebendo suas 2 cartas quando a nova rodada começou. Ele virou o canto das cartas e viu o rei de espadas e o as de ouros. Parece que tive mais sorte. Essa é a recompensa por fazer uma boa ação? Klein pegou uma moeda em preparação para fazer sua aposta. Como Hanaz não revelou intencionalmente o encantamento a Selena, não há necessidade de reportar isso urgentemente ao capitão. Ele continuou seu estilo de jogo cauteloso nas rodadas seguintes, apostando apenas quando tinha uma boa mão. Ele não teve nenhuma chance de blefar e não ganhou muito. Quando o jogo terminou, às 10h30, ele havia ganhado 6 centavos. Ganhei 2 soli e 8 centavos, Benson brincou com as notas e moedas na mão. Eu não esperava que você fosse especialista em pôquer, elogiou Klein, rindo. Não, eu não jogo frequentemente, mas sei que é o mesmo que negociação. Você precisa esconder suas cartas e descobrir as cartas escondidas que as pessoas possuem antes de usar vários meios para assustá-las ou atraí-las. Antes de Benson terminar sua frase, ele viu Melissa e o resto descendo do 2º andar. É hora de ir para casa, disse Klein, olhando para a irmã e as amigas dela enquanto esfregava as têmporas. A dor latejante em sua cabeça permaneceu. Depois disso, Klein foi ao banheiro mais uma vez e aproveitou a oportunidade para passar por Elizabeth e obter o encantamento completo. Voltando aos irmãos, ele sorriu e disse: Ah, claro, de repente me lembrei de algo. Preciso dar uma passada na empresa rapidamente. Vamos à rua Zutland primeiro? Será rápido. Ponto.